Oi, oi, leitores, tudo bem com vocês? Hoje, comecinho do mês, é dia de mostrar as leituras, minhas últimas leituras do mês de abril. Começando por uma das leituras que mais marcaram o meu mês, foi uma leitura realmente empolgante, foi impactante, que me surpreendeu demais. E eu comentei com vocês lá nas redes sociais. Se vocês não acompanham lá no Instagram, aproveita e já segue lá, @estante_da_josi. Eu compartilhei vários trechos da leitura deste livro por lá. Tem resenha aqui no canal também, tem resenha lá no blog, tem resenha no Wig, tem resenha em todos os lugares, porque realmente foi um livro que mexeu muito comigo e eu quis compartilhar sobre ele com vocês de todas as maneiras. Então, qualquer coisinha, dá uma olhadinha na resenha aqui, vou deixar nos cards. Mas falando mais ou menos assim por cima sobre o que se trata a história, o livro é esse daqui, O Fim de Todos Nós, vai falar sobre uma epidemia que aconteceu numa ilhazinha. Essa epidemia começa devagarzinho e vai se alastrando por toda a ilha. E as causas são desconhecidas, ninguém sabe de onde surgiu o vírus, mas a gente só sabe que o vírus tem uns sintomas parecidos com os da gripe, mas tem uns adicionais como coceira e desinibição social, então a pessoa começa a falar o que vem na telha sem nenhum filtro, o que vai dificultar bastante e vai deixar a pessoa um pouco alucinada, levando à morte. E isso vai acontecendo de uma forma muito constante, cada vez mais pessoas estão morrendo, pessoas estão ficando loucas, estão saindo nas ruas. Então o governo instaura uma quarentena para impedir que o vírus se alastre, mas algumas pessoas, assim como nós estamos acompanhando, vão desrespeitar essas regras e aí outras coisas vão piorando cada vez mais. Então essa história é muito, muito parecida com o momento em que a gente está vivendo. As semelhanças são tão grandes, que eu fiquei muito assustada. Parece que a autora realmente avançou no tempo e depois voltou pro tempo dela para escrever, porque esse livro foi escrito em 2013, gente, acredite, em 2013. E as semelhanças com o que a gente tá vivendo nesse momento é, assim, surpreendente. Só lendo pra vocês acompanharem todas as coisas, pequenos detalhes se assemelham, sabe? Até mesmo o fechamento das escolas, somente o comércio essencial funcionando, a rebelião entre o governo e o povo, que o povo não quer que feche as coisas, o povo quer que continue, sabe? Todas as coisas, tipo a vacina, que demora muito pra ser produzida, porque eles não sabem qual é o ponto de partida. Enfim, muitas coisas são semelhantes. E eu vou deixar a resenha aqui nos cards pra vocês verem com mais detalhes, eu falando sobre esse livro aqui, porque realmente me surpreendeu demais. Assim, foi 5 estrelas e, assim, sério, incrível. O outro livro que eu li foi este daqui, Um Beijo à Meia-Noite, da Eloisa James. Você sabe, né, que eu tô super nessa fase, assim, nessa vibe de romances de época. E esse daqui não é só um romance de época, é um romance de época que mistura o conto, que é uma releitura do Conto de Fadas da Cinderela, que vocês também sabem que é, assim, o meu conto de fadas preferido da vida, eu amo demais. Então essa história vai falar sobre uma moça que ela perdeu o pai, mora com a madrasta, e assim que ela perdeu o pai, a madrasta faz ela um pouco assim de escrava, né? Tipo, começa a abusar dela, usa ela como pra satisfazer os seus desejos pessoais. Então, em um determinado momento, ela tem uma irmã, uma meia-irmã no caso só. A história original, né, da Cinderela, ela tem 2 meia-irmãs, nessa casa aqui elas têm uma só. E essa meia-irmã, ela não é má como uma mãe, ela até que é boazinha, elas até que são amigas. Mas vai acontecer uma coisa com essa meia-irmã que vai fazer com que a mãe dela obrigue a nossa suposta Cinderela, que aqui se chama Kate, a ir pro palácio se fingir da meia-irmã pra conseguir a aprovação do príncipe pra se casar com outro cara. É um pouquinho confuso. A história, ela se assemelha muito com a Cinderela no começo e no final, tendo, assim, alguns diferenciais. E no meio, assim, é totalmente inédito, é exclusiva, única, assim, é uma coisa totalmente diferente. Mas não diminui em nada a riqueza dessa história, que realmente é muito, muito boa. Eu confesso que depois, quando começou a ficar muito distante do conto original da Cinderela, eu comecei a ficar um pouco incomodada, porque é o meu conto preferido, eu gostava de ver essas semelhanças. E quando começou a ficar um pouco distante, eu comecei a ficar um pouquinho incomodada e comecei a não ter tanta vontade de continuar lendo. Porém, eu forcei a leitura um pouquinho e aí foi melhorando. E aí eu percebi que essas diferenças foram até melhores, porque tornou a história ainda mais única, gente. Tem o nosso príncipe aqui, ele cria leões. Ele tem um leão numa jaula dentro do palácio.
e ele é arqueólogo. Ele não é só um simples príncipe, e ele precisa se casar pra conseguir salvar o reino, precisa se casar com uma mulher rica. E ela, Kate, como aparentemente não é rica, não serve pra ele, porém, eles realmente se apaixonam e não tem como você lutar contra o amor, né? Ela não é uma simples mulher comum, assim, ela tem muitas qualidades e ela é muito inteligente e também é um doce. E aí, quando você vai acompanhando o relacionamento deles, você vai se encantando. Tem várias citações que eu achei muito interessante. A fada madrinha aqui, no caso, ela é excepcional, é maravilhosa. Enfim, tem resenha também lá no blog, então acessem lá pra vocês darem uma olhadinha e conhecerem a história desse casal maravilhoso, que é uma releitura de Cinderela e eu gostei bastante. Não foi, assim, um dos meus preferidos da vida, mas eu gostei muito, muito dessa leitura. E agora mais um romance de época, porque sim, porque eu estou muito lendo romance de época, e nesse aqui vai ser... Esse aqui é o primeiro volume da série O Clube dos Sobreviventes, e aqui, nessa série, vai falar sobre vários sobreviventes da guerra, homens, e no caso tem uma mulher, que tá no meio desse clube, que essa mulher perdeu o marido na guerra. Esses homens e essa mulher, eles se uniram nessa casa ali pra curar suas feridas internas e externas que obtiveram na guerra. E eles são muito unidos, eles são muito amigos, muito parceiros mesmo. E nesse primeiro volume vai falar sobre a história do Hugo, que também foi um dos combatentes na guerra, e ele liderou uma missão suicida. Então ele foi bonificado por isso, foi, teve várias premiações e tudo mais, e ficou muito rico. Mas ele precisava se casar pra ter posse de tudo isso. Então, os amigos fazem uma brincadeirinha dizendo pra ele que é só ele se apresentar pra qualquer mulher dizendo que ele é rico, que elas vão se casar com ele, e pedir elas em casamento, que elas vão aceitar. E aí ele entra pra brincadeira, de forma de brincadeira mesmo, e ele vai lá pra praia pra fazer isso, só que ele faz isso na brincadeira, gente. Ele não era sério, ele não tinha expectativa nenhuma de realmente fazer isso. Mas quando ele chega na praia, ele encontra uma moça, que ele vê a moça tropeçando e caindo, se machucando de verdade, e ele vai lá ajudar. E nisso que ele ajuda ela, a gente já sabe que o destino toma conta do resto, né? E aí muita coisa vai acontecer. Tem resenha também, eu não sei se eu já publiquei a resenha. Se eu não publiquei, eu vou publicar nos próximos dias, então fiquem de olho lá no Instagram, @CintidaJose, vocês já sabem, ou no site também, cintidaJose.com.br, que aí vocês vão acompanhar a resenha, que é muito bom esse livro. E assim, eu estou muito ansiosa para os próximos, porque muitos personagens cativantes aparecem no decorrer dessa narrativa. E eu estou muito curiosa para a história da moça que aparece aqui, né, da mulher que perdeu o marido na guerra, e também do soldado cego, que assim... parece muito interessante, quero muito conhecer a história desses dois. Então continuarei lendo essa série, porque realmente eu gostei demais. Por último, o último livro que eu li, que eu recentemente terminei de ler, porque vocês sabem que quarentena não tá dando mais. Antigamente eu lia 5, 6, 7 livros, atualmente, esquece isso, 4 livros é o meu máximo. Então, como sempre, como todos os últimos meses, eu li 4 livros este mês também, nesse mês de abril. E o último foi este daqui, que foi um clássico. A Revolução dos Bichos é um clássico que eu recebi em parceria com a editora Príncipes. E eu estava com muita vontade de ler esse livro já há bastante tempo, e essa foi uma grande oportunidade para eu ler. E eu gostei bastante da leitura. Ela dá vários nós na nossa cabeça, porque ele é uma baita crítica social pro momento do que a gente tá vivendo, vários momentos que a gente já viveu, que a gente continua vivendo, que é do nosso governo. Aqui vai ter os porcos, que eles vão liderar toda a fazenda. Um porco mais velho, ele está perto de morrer, quando ele conta pros outros, ele monta uma reunião para contar pros outros sobre a história da revolução que precisa acontecer após a morte dele. E é assim que ele morre, os bichos realmente colocam em prática, tendo como liderança 2 porcos, um porco especial e o outro é tipo a mão direita dele, né? E assim, eles criam alguns mandamentos, regras, e dizem que agora vai ser tudo melhor, porque eles vão expulsar os humanos da fazenda e eles vão tomar conta, eles vão ser os donos, os seus próprios donos. E eles fazem isso, eles conseguem expulsar os humanos da fazenda e eles tomam conta. Só que quem realmente toma conta é o nosso porquinho aqui, que vai dizer que humanos são do mal e todos os animais são bons. Mas esse discurso vai mudar um pouco. A princípio é 4 patas bom, quem anda as 4 patas bom, quem anda as 2 patas com duas pernas, ruim. Mas esse discurso também vai mudar.
não podem usar coisas de humanos, coisas que foram feitas para humanos, por humanos. Mas esse discurso também vai mudar. Ele é muito, assim, manipulador, demais. Ele consegue manipular nos mínimos detalhes todos os outros, e conforme vai passando de geração para geração, as pessoas até esquecem o que aconteceu lá atrás. Então eles ficam se perguntando, mas será que agora tá realmente tão ruim quanto antigamente, quando os humanos é quem tomava conta da gente? Ou será que realmente agora tá bom? Eu acho que eles estão dizendo que agora tá bem melhor do que era antes, então deve ser verdade, né? E aí vai passando esse discurso pra frente cada vez mais. Em alguns momentos você fica um pouco confuso sobre esses discursos, porque você fica, não é possível, e é real, gente. É umas coisas que acontecem com a gente de verdade, umas manipulações que a gente vê acontecendo com a gente, assim, com a população que a gente vive aqui. Então, é uma discussão, assim, muito interessante, é realmente uma crítica social, de uma forma muito, muito bem escrita. Eu realmente amei, é um livro bem fininho, então eu li super rapidinho, e eu gostei bastante da leitura. Agora eu pretendo ler 1984 também, desse mesmo autor. E ler alguns outros clássicos, porque eu preciso ler mais clássicos, né? Era uma meta pra esse ano que eu não cumpri muito bem e agora eu tô tentando. Bom, é isso. Essas foram as minhas 4 leituras do mês de abril. Como eu disse pra vocês, eu não tô lendo tanto, infelizmente, mas fiz 4 leituras maravilhosas, umas melhores que as outras. Então, realmente valeu a pena. Agora em maio, quem sabe eu consiga ler mais. Não aposto nisso. Provavelmente vou flopar, não vou nem apostar uma coisa dessa. Mas quem sabe, né? Então, esses aqui são os meus 4 livrinhos lidos em abril. Então me contem aí se vocês já leram algum desses livros, ficaram curiosos por algum deles. Provavelmente vocês vão ficar curiosos por esse daqui, porque, sério, vocês precisam ler. Me contem aqui nos comentários e não se esqueçam de se inscrever aqui no canal se você não é inscrito ainda, tá bom? Se inscreve no canal, deixa o seu joinha se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos esse vídeo e não se esqueçam de seguir lá no Instagram também, @estantedajosi, porque por lá a gente tem uma interação bem mais próxima e eu amo conversar com vocês, indicar as coisas pra vocês e toda a nossa conversa é assim, ó, sensacional. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um beijo e até o próximo vídeo.